Estamos vivendo um momento na pandemia em que o isolamento social, né, o chamado lockdown, é algo extremamente necessário, né, porque muitas pessoas realmente estão morrendo, né, sem ar, sem um, um quarto de UTI, né, e isso é algo que não pode ocorrer, né, as pessoas morrerem dessa forma. Desse modo, né, nós vemos que tem muitas pessoas que dizem, mas se aquela pessoa não sai para trabalhar, né, como que ela vai sobreviver? Né? Como que ela vai poder ter condições de dar alimento, né, à sua família e a ela própria? E aí eu lhe digo, nós vivemos em um país muito rico. Né? O Brasil tem tudo que você imagina em termos de preciosidades, em alguns aspectos até farto, né? Como nós temos muito petróleo, nós temos muitos minérios, muitas pedras preciosas, uma agricultura farta, uma agropecuária, enfim, né? Nós temos riqueza em nosso país. Né? Então, desse modo, existe sim, evidentemente que existe condição, caso se quisesse o poder público, de oferecer condição para essas pessoas que estão trabalhando em setores não essenciais ficassem em casa, né? Que lhes fosse dado uma ajuda realmente que pudesse fazer com que ele tivesse condições de manter a si e a sua família pelo período que seja necessário por conta aí, né, desse isolamento social. Então, dizer que o Brasil não tem condição, isso é mentira. Haja vista aí toda a corrupção, né, que a cada dia a gente fica sabendo de mais casos, de pessoas, né, de políticos gastando milhões do dinheiro público. Então, né, é só uma questão de usar esse dinheiro para as pessoas e não, né, por esses políticos corruptos. Uma outra coisa, quando você vê uma pessoa dizendo, né, em geral é assim, né, uma pessoa que está dizendo, não, o comércio não pode fechar, né, a indústria não pode fechar, mas as indústrias, né, dependendo algumas, não vão fechar mesmo, né, mas dizendo, olha, nada pode fechar, né, porque como é que vai fazer, né, tem que ter o trabalho. Aí você vai prestar atenção e você vai ver que essas pessoas que dizem isso, em geral, têm seus filhos muito bem guardadinhos dentro de casa, ou se eles saem para as baladas, né, porque normalmente são também negacionistas, né, e acham que nada vai acontecer, mas eles mantêm, né, a sua família muito bem protegida, eles não vão pegar um ônibus, um metrô, um trem, então eles ficam em seus carros, né, completamente ali, né, com as situações inesperadas, né, de uma possível contaminação, né, não ocorrendo para eles, né, porque eles se protegem, então eles querem ver os outros, né, os outros se expondo em trabalhos, em atividades não essenciais. As essenciais nem há o que se falar, né, claro que tem que ocorrer, né, não é isso, é aquelas que não são essenciais, né, como por exemplo o empregado doméstico. Ele, nesse momento, ele não deveria estar trabalhando, porque, em geral, ele, né, tem contato com outras pessoas, né, na região em que ele mora ou cuida de outras pessoas, pega ônibus, então ele fica muito mais exposto. Né? Se não é até para proteger o patrão, né, se ele é tão egoísta que ele pensa só nele, mas para proteger o empregado, né, que deveria estar em casa também, como o filho do patrão está, né, que não está se expondo. Desse modo, né, nós vemos que muitos que vão levantar a bandeira para não se fechar o comércio, né, aquilo que não é essencial, claro, né, volto a dizer, então muitos desses que levantam a bandeira, eles não ficam pegando, não ficam se expondo de um modo obrigatório como aqueles que deveriam trabalhar aí
né, de acordo com aquilo que eles estão pregando, né? Os outros podem se expor, os outros podem adoecer, os outros podem morrer, mas ele e a família dele não, né? E nós vemos até pessoas que nunca trabalharam, nunca precisaram trabalhar, ou se o trabalho que elas têm é algo, né, assim, bem tranquilo, e estão aí levantando a bandeira, não pode fechar, né? Isso é algo assim completamente desprezível, porque essas pessoas não se interessam pelo sofrimento dos outros. Elas só querem saber de lucro, de mordomia e de ter sempre alguém que faça aquilo que ela poderia muito bem fazer por um período curto, que deveria, né, ser curto, caso de fato, né, houvesse aí, né, uma adesão da maioria, da grande maioria da população, exatamente dessa que faz um trabalho não essencial ou que faz um trabalho que pode ser feito de modo remoto. Então, nesse momento, é isso que nós precisamos, de que as pessoas se conscientizem que aqueles que erguem a bandeira para que os outros trabalhem, normalmente eles estão muito bem protegidos. Eles não se importam com a vida, com a segurança dos outros. Agora, dele, da família dele, aí sim, né? Aí é outra conversa. Então, desse modo, né, eu posso dizer que o morto não consome, o morto não trabalha. Desse modo, volto a dizer, precisamos sim estar levando muito a sério esse momento de isolamento. Porque se não for assim, nós viveremos uma carnificina, como já está acontecendo em nosso país, em que muita gente está morrendo todos os dias. Isso é inadmissível.